O sol aparece por trás das árvores, os patos vagam pelos campos. Esta é uma cena familiar nos países asiáticos de criação de patos. Mas como patos do campo como esse aparecem no seu prato? No vídeo de hoje, acompanhamos os agricultores para encontrar a resposta. Ao mesmo tempo, aprenda como os agricultores criam milhões de patos. Enquanto em países desenvolvidos como a Rússia, a França e o Canadá, os patos são criados em sistemas de gaiolas fechadas, a maioria dos patos nos países em desenvolvimento são criados da forma tradicional. Em comparação com as galinhas, os patos são mais difíceis de manter em gaiolas porque são mais sujos do que as galinhas e precisam de acesso à água. A vida ideal para os patos é pastar nos campos. Eles terão muito espaço para passear, explorar novos campos e amplas áreas de água. Assim, o corpo do pato também possui características adaptadas à vida dentro e perto da água, com pés palmados, plumagem impermeável e penugem para se aquecer no inverno. Os patos têm várias vantagens sobre outras espécies de aves, especialmente a sua resistência a doenças. São resistentes, excelentes forrageiras e fáceis de criar, especialmente em áreas úmidas, onde tendem a se reunir em rebanhos. Você pode ver que o armazém contém alguns sacos de comida, tudo para atender às enormes necessidades de consumo dos patos. Todos os dias, ele precisa levar cerca de 3 a 5 sacos de comida para os patos assim. Uma desvantagem dos patos quando criados e alimentados com uma dieta balanceada é a grande quantidade de comida desperdiçada porque seu bico tem o formato de uma pá. Isso leva a um uso menos eficiente de seus alimentos, porque eles não têm como obter todos os alimentos fornecidos. Isso explica por que a carne e os ovos são mais caros que o frango. No entanto, os patos têm a vantagem de poderem ter rendimentos muito satisfatórios mesmo quando a qualidade da comida não é a melhor. Portanto, além da alimentação dos animais, os patos serão levados aos campos pela manhã para buscar alimento durante a época da colheita e devolvidos para casa à tarde. Após cerca de 29 dias, esses ovos eclodirão. Neste momento, o proprietário da instalação selecionará raças saudáveis para o criador. Nesta fazenda, patos com 1 dia de idade são entregues semanalmente e mantidos aquecidos por até 14 dias com lâmpadas de calor, alimentados com ração. Além disso, são vacinados para prevenir doenças avícolas. Após cuidadosa criação e cuidados no celeiro, patinhos saudáveis começam a se acostumar com novos alimentos. Aqui, eles vão se acostumar com o ambiente com água e temperatura solar. Por fim, os patinhos serão transportados pelos agricultores até os campos para iniciarem o processo de pastoreio e forrageamento no ambiente natural. Nos países do Sudeste Asiático, os patos nativos são comumente criados há séculos para obter carne ou ovos. Só na Indonésia e nas Filipinas, os patos são criados principalmente para produzir ovos e não para obter carne. A carne de pato é consumida principalmente pelas comunidades chinesa, de Hong Kong, japonesa e coreana, e a maior parte é importada da Ásia. Cerca de 40% das importações de carne de pato vão para estes 3 países. Entretanto, Singapura é o maior importador de patos vivos para processamento, cerca de 30 milhões de dólares por ano. Outro subproduto importante são os fertilizantes, que têm elevado valor econômico, quer sejam vendidos pelos agricultores ou aplicados diretamente nas culturas. Penas também podem ser vendidas. Em sistemas pecuários mistos, outros produtos, como cascas de ovos, podem ser utilizados como alimento para outros animais de criação. A criação de patos é um setor importante da indústria avícola na Indonésia, Tailândia e Vietnã. Esta é uma forma de criação permanente de patos, que podem pastar à volta da aldeia e são protegidos à noite perto das casas da aldeia. Entretanto, com uma agricultura móvel como esta, os patos serão transportados entre áreas onde o arroz acabou de ser colhido. Eles podem ficar lá por 1 a 2 dias em busca de comida.
Nos países produtores de arroz, podem ser observadas sinergias entre a produção de pato e a produção de arroz. Patos que pastam amplamente atuam como predadores naturais contra insetos e caracóis. O papel dos patos como predadores e produtores de fertilizantes naturais contribui para rendimentos mais elevados. A integração dos patos na cultura do arroz também ajudou os agricultores a lidar com os impactos das alterações climáticas, ao mesmo tempo que limitou a utilização de pesticidas. Portanto, a maioria dos agricultores optou por esta técnica para que o arroz produzido possa ser vendido a um preço mais elevado. Além disso, os agricultores muitas vezes combinam a criação de patos com a piscicultura para levar o desenvolvimento sustentável aos pequenos agricultores. Alguns agricultores dizem que os patinhos podem destruir as colheitas jovens. Além disso, quando as colheitas começam a dar frutos, é também hora de afugentar os patos para evitar que os destruam. Embora nenhum pato ponha ovos todos os dias, a maioria dos patos põe ovos durante todo o inverno sem precisar de iluminação suplementar. Você pode esperar cerca de 250 a 325 ovos por ano desses patos. Os agricultores também os monitoram de perto durante o processo de criação para evitar a perda de ovos. Como podem botar ovos aqui ou no campo, não há horário ou local específico. Os agricultores só podem observar, pesquisar e tentar colher toda a colheita. Após a colheita, os ovos serão vendidos aos comerciantes e proprietários das instalações de produção no próprio campo. Os cães serão companheiros dos agricultores durante o processo de pastoreio. Independentemente do terreno, tenta ficar perto dos patos para protegê-los. No final do dia, antes de colocar os patos de volta no caminhão, os agricultores verificarão novamente o número, caso os patos fiquem presos assim nos arrozais. Uma fazenda normal de arroz orgânico exigirá muito trabalho para matar as ervas daninhas e manter a saúde do solo. Mas o movimento natural dos patinhos ajudará a arejar e fortalecer o solo. A redução do esforço humano facilitada por este processo permite aos agricultores diversificar a sua base de produção e potencialmente gerar prêmios de preços em mercados alimentares atrativos. Na Tailândia, alguns agricultores optaram por mudar para a raça de pato Barbary, introduzida pela família real devido à sua qualidade única de carne. Além disso, a disponibilidade de produtos de pato Barbary durante todo o ano é a chave para convencer os clientes. Cada pato Barbary pode pesar até 8 libras, por isso leva cerca de 65 a 85 dias para crescer, enquanto outras raças de patos precisam de cerca de 45 dias. Isso significa menos ciclos de produção. No entanto, o preço do pato Barbary é mais elevado, 3,21 USD por quilograma. O dia de um agricultor em uma fazenda de patos no norte do México geralmente começa bem cedo. A primeira tarefa do dia é verificar se os patos estão saudáveis, verificar todos os comedouros e cobri-los com palha. Além disso, ele também ajusta a temperatura para que os patos se sintam confortáveis quando a temperatura externa aumenta. O final do dia é a limpeza para garantir que a higiene seja mantida em um nível padrão na fazenda. Com 6 ou 7 semanas de idade, os patos criados para a produção de carne podem ser enviados para o matadouro. Aqui, os patos são limpos, conservados e vendidos como produtos embalados. São consumidos no mercado interno por meio de varejistas e restaurantes. Cerca de 68% dos nômades criam apenas um rebanho por ano, 18% criam 2 rebanhos por ano, dependendo da raça e da finalidade da criação de patos. O número de trabalhadores envolvidos varia de 1 a 7 dependendo do tamanho do rebanho. Os criadores muitas vezes vivem em tendas com as suas famílias para cozinhar e armazenar comida adicional para os patos. Veja, além de ser difícil de cuidar, os criadores de patos também enfrentam muitos riscos à saúde. Devido à exposição prolongada ao amoníaco e ao pó do estrume, da ração, das penas e de outras partículas,
os agricultores poderão sofrer de bronquite crônica, asma, corrimento nasal e irritação ocular. À medida que a procura por galinhas continua a aumentar a nível mundial, os humanos estão a testemunhar a ascensão dos robôs. A tecnologia inteligente envolvida em todas as atividades pecuárias e de produção está transformando a indústria, fornecendo soluções eficientes e melhorando a produtividade agrícola. Agora, vamos descobrir como os agricultores americanos usam robôs para criar milhões de galinhas. Uma granja de frangos pode criar mais de 530 mil frangos por ano, enquanto as granjas de ovos podem abrigar centenas de milhares de galinhas poedeiras ao mesmo tempo. Assim, a maioria das galinhas na América são forçadas a viver em explorações concentradas, onde enfrentam condições verdadeiramente horríveis. Para resolver este problema, os agricultores recorreram à tecnologia. Sistemas inteligentes em granjas podem monitorar parâmetros de bem-estar, saúde e ambientais no galinheiro durante a produção. Esses dispositivos liberam trabalho humano para realizar outras tarefas, ao mesmo tempo garantindo a qualidade e melhorando o bem-estar animal. Nos sistemas de produção tradicionais, os pintinhos são incubados em incubatórios e depois transportados para granjas de frangos de corte. No entanto, nas explorações agrícolas modernas, os agricultores produzirão as suas próprias raças para fornecerem a sua próxima ronda de criação. Após cerca de 21 dias de incubação, os pintinhos eclodirão, serão separados e transferidos para o celeiro. Os agricultores fornecerão água e alimentação diretamente, sem esperar pelo transporte dos pintinhos de um dia de outros lugares. O processo de aquecimento dos pintinhos é muito importante nos primeiros estágios de suas vidas. Este sistema de incubação fornece o calor necessário, controla automaticamente a lâmpada de calor com base nas condições climáticas e na idade dos pintinhos. Ao mesmo tempo, certifique-se sempre de que a temperatura seja mantida dentro da faixa ideal, promovendo o crescimento saudável dos frangos. A iluminação adequada é essencial para regular o ritmo circadiano dos pintinhos, o que pode afetar sua saúde geral e taxa de crescimento. Portanto, as luzes do celeiro ficam acesas de 12 a 16 horas por dia, durante os períodos de pico. Essas galinhas foram criadas para serem obesas. Como resultado, eles são suscetíveis a doenças cardíacas, estresse térmico e outros problemas de saúde relacionados ao peso. Portanto, a vacinação é uma atividade importante no manejo sanitário das galinhas. E a tecnologia moderna está tornando esse processo mais eficiente e preciso. Os agricultores não podem vacinar galinhas individualmente. Em vez disso, os agricultores muitas vezes dividem as galinhas em grupos. Eles foram então vacinados coletivamente. O spray Nobilis foi desenvolvido para vacinar pintinhos por pulverização de maneira segura. Além disso, esta tecnologia garantirá dosagem precisa e máxima uniformidade entre os ciclos. Uma das tarefas mais intensivas em mão de obra na criação de galinhas é garantir que as galinhas recebam nutrição adequada e adequada. Os sistemas de alimentação automatizados transformaram este processo essencial, reduzindo significativamente a necessidade de mão de obra e melhorando a eficiência alimentar. Utiliza sensores e temporizadores sofisticados para distribuir quantidades precisas de alimentos em intervalos regulares. Isto garante que cada frango receba a quantidade certa de ração, minimiza o desperdício e promove um crescimento uniforme. As galinhas são alimentadas 2 vezes ao dia, e os ovos são coletados 3 vezes ao dia para serem transportados ao incubatório para incubação. Todos os anos, no final do primeiro ciclo de postura, a maior parte das galinhas reprodutoras é enviada para o abate e substituída por um novo bando de frangas. Nesta granja, os ovos são colhidos automaticamente nas áreas de nidificação e transportados para as instalações de processamento. Esta linha de produção foi projetada para manusear os ovos com cuidado, reduzindo quebras e contaminação.
coletores avançados de ovos podem classificar os ovos com base no tamanho e na qualidade. Ele completa tarefas de processamento de ovos, como lavagem, classificação e embalagem pronta para envio. Esses sistemas automatizados podem processar milhares de ovos por hora. Isto não só aumenta a eficiência da produção, mas também garante que os ovos de galinha atendam consistentemente aos padrões do mercado. Nos ESES EIWA, existem mais de 203 mil granjas criadas para a produção de carne. Os agricultores destas explorações têm de trabalhar a plena capacidade para fornecer quantidade suficiente para o mercado. Manter um ambiente ideal é importante para a saúde e produtividade dos frangos. Ventiladores e aquecedores ajustam automaticamente os parâmetros para manter o ambiente dentro da faixa ideal. Os sistemas de ventilação automática removem a amônia e outros gases nocivos do galinheiro, ajudando a reduzir o risco de problemas respiratórios nas galinhas. Um ciclo médio de produção de frangos leva 7 semanas. Durante esse tempo, o frango irá eclodir, crescer e engordar até atingir o peso final. Depois disso, o galpão será limpo, desinfetado e preparado para receber o novo lote de pintinhos. Com este ciclo de produção de 7 semanas, a granja pode produzir 7 bandos de frangos por ano. Além disso, no final da colheita, os agricultores farão a limpeza do lixo para reduzir a acumulação de agentes patogênicos nocivos. Isto não só melhora as condições de vida das galinhas, mas também reduz o risco de propagação de doenças. O próximo passo é limpar o celeiro e o sistema de alimentação e bebedouro. Esses robôs se movem pelo galinheiro, varrendo os resíduos para áreas de coleta designadas. Este processo de limpeza contínuo não apenas mantém o ambiente limpo, mas também reduz o custo da limpeza manual em 30%. Algumas fazendas modernas também estão equipadas com um sistema de esteira de esterco colocado abaixo do galinheiro para coletar o esterco. Estas correias são limpas periodicamente. Os resíduos são transportados para unidades de compostagem ou tratamento. Este método ajuda a gerir os resíduos de forma eficaz e reduz o risco de surtos de doenças. Além disso, os agricultores, ao observarem as fezes e monitorarem a saúde dos rebanhos de galinhas, cuidam ou previnem doenças de forma proativa. Este robô bacana ajuda os agricultores a manter suas galinhas saudáveis e a reduzir a necessidade de antibióticos, ventilando os galinheiros, reduzindo as emissões de carbono e o crescimento de bactérias nocivas. Portanto, são necessários menos antibióticos para tratar doenças e melhorar o bem-estar dos animais. A colheita manual brusca pode facilmente causar ossos quebrados em galinhas. Quando as galinhas atingirem 6 a 8 semanas de idade, os agricultores do Texas moverão a colheitadeira para o galinheiro. Esta máquina começou a agarrar as pernas de muitas galinhas. Isso não apenas reduz o tempo de trabalho, mas também garante que os frangos permaneçam saudáveis durante todo o processo de colheita. Colhedoras de frango inteligentes são agora usadas pela maioria das empresas de frango para reduzir os custos trabalhistas. A parte frontal da colhedora é um dispositivo automático de captura de frangos. Uma mesa giratória de 306 graus ajuda a enrolar os frangos. A correia transportadora distribui os frangos para as gaiolas. A colheitadeira é operada por um controle remoto seguro e conveniente, com capacidade de 8.500 a 1.000 frangos por safra. Ao chegar ao matadouro, os frangos são algemados e pendurados de cabeça para baixo na linha de processamento. Esta linha pode processar de 4.500 a 8.000 frangos por hora. Antes do abate, os frangos são atordoados com gás carbônico. Não só aparece no processo de criação, mas a tecnologia automática também apoia o processamento e embalagem de frango. Para garantir a higiene, o frango passará por um scanner ultravioleta para remover bactérias. A seguir, este braço robótico ficará encarregado de dividir o frango em cada caixa plástica.
o frango embalado continua se movendo ao longo da esteira e, eventualmente, o robô transferirá o produto para o armazém congelado. A aplicação de avanços científicos e técnicos na avicultura não é apenas uma tendência, mas também um desenvolvimento necessário para atender à crescente demanda por carne de frango, mantendo elevados padrões de bem-estar animal e eficiência agrícola. Desde a alimentação e recolha de ovos, até ao controle ambiental e monitorização da saúde, estas tecnologias ajudam os agricultores americanos a criar milhões de galinhas de forma mais eficiente e sustentável.